Neste vídeo hoje, nós vamos fazer um estudo sobre Trindade. Provavelmente você já ouviu esse termo, Trindade. Trindade é um termo teológico que se refere a Deus e significa que Ele é três em um. Muito bem? Vamos começar com um texto muito conhecido, que é Deuteronômio 6,4. Veja bem aí como está escrito. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então nós temos aqui uma referência clara à unidade do Senhor. Deus sendo único, único Senhor. Mas como que esse Deus que é único pode ser três? Como podemos afirmar isso? Mas uma palavrinha que nós devemos levar em consideração é essa aqui. Está marcada já. Eshit. Essa palavra é referente ao único aqui nesse versículo. Assim também existe outro texto que vai tratar, que tem esse termo em hebraico, Eshit, que também trata da unidade. Veja bem aqui. No Gênesis 2:24, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, deixará o varão o seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O texto aqui em hebraico, a palavra em hebraica que refere-se a uma em português, é Eshit. Aqui também, que refere-se a uma. Está conseguindo ver aí bem claramente? Eshit, em hebraico. Note que também tem outro. Tem outro versículo aqui que vai falar justamente sobre isso. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Vai falar, esse primeiro aqui também fala de um, né? Que refere-se a algo, vamos dizer assim, no singular. Né? E eis aqui a palavra referente ao primeiro, único, no singular, a palavra no singular, Eshit. Essas palavras são encontradas nesses três versos. Gênesis 2:24 é a mesma palavra aqui em Deuteronômio 6:4, Eshit. No entanto, há uma outra palavra que também é único, só que no hebraico acrescenta-se uma letra, que está em Gênesis 22, falando sobre Abraão. Olha o que Deus disse. Deus dizendo a Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Eis aqui a palavra referente a único nesse verso aqui. O Y aqui faz toda a diferença. Por que aqui está com Eshit e aqui em Deuteronômio 6:4 Eshit? Porque o termo único ele é entendido de duas formas. Tem o único, que é unidade absoluta, e unidade composta. Existe a unidade composta. E Eshit, como tem encontrado aqui em Deuteronômio 6:4, é unidade composta. Assim como Gênesis 2:24, Eshit, uma. Os dois se tornarão uma só carne, unidade composta, homem e mulher. Em Gênesis 1 também, falando sobre trevas e dia, né? Trevas e luz, noite e dia, que compõem um único dia, uma unidade composta. No entanto, quando vai tratar-se de Abraão, de Isaac, Deus está falando sobre Eshit, unidade absoluta, que era, no caso, Isaac. Então, isso é importante nós salientarmos para você entender que quando fala que Deus é um, está tratando de uma unidade composta. Assim como quando o homem casa-se com a mulher, eles também são uma carne, tornam-se uma carne, no entanto, eles são duas pessoas distintas, compreende? Humanidade, por exemplo. Humanidade só tem uma humanidade. Por isso eu sou humano, você que está me ouvindo é humano. No entanto, somos pessoas distintas. Então, a unidade divina é uma unidade composta. Agora vamos tentar encontrar nas Sagradas Escrituras onde temos base para dizer que há três pessoas dentro dessa divindade. Né? João 14,16 diz assim, Jesus dizendo, e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. Aqui, esse Jesus que é Deus, olha o que ele fala, e eu pedirei ao Pai que vos enviará outro Consolador. Mas há um grupo de pessoas que são aqueles que não são
da Trindade, que não acreditam na Trindade, são conhecidos como unicistas. O que eles afirmam? Eles afirmam a unidade absoluta de Deus. É o Yeshid. Eles não conseguem interpretar bem essa diferença de Eshid para Yeshid, de unidade composta para unidade absoluta. Aí eles interpretam Deus como uma unidade absoluta. Então como que eles interpretariam esse texto? E eu subirei, pedirei a mim mesmo, para que vos envie a mim mesmo. Não parece um absurdo negar a essência da Sagrada Escritura? Pois é. Então a Trindade é a única maneira correta de explicar esse versículo, por exemplo, né? Jesus sendo Deus, o Pai Deus e o Espírito Santo Deus. Ele chega e pede ao Pai que envie o Consolador. Outro texto que fala sobre essa distinção de pessoas dentro da divindade. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mais uma vez, a distinção de Jesus do Pai. Ele está entregando o espírito na mão de quem? Do Pai, não é na mão dele mesmo. Ele próprio. A Bíblia está repleta de textos que demonstram a Trindade, né? João, ele é conhecido como o apóstolo da Trindade, porque João, logo no primeiro versículo, ele já fala: no princípio era o Verbo. E esse Verbo estava com Deus. Então, e ele era Deus. Então, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele estava com Deus. Há uma outra pessoa para ele estar com ele, né? Por isso que Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, um termo no plural, não é no singular. Se houvesse apenas uma pessoa divina, seria: farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas não, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Plural. Então são três pessoas em uma essência divina. O que é essência? O que é pessoa? Por exemplo, humanidade. Humanidade é essência, aquilo que faz você ser humano. No entanto, você é uma pessoa distinta das demais pessoas que você conhece. Pessoalidade, essência, Trindade. 3 em 1. Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele olhou para o Pai e viu que Deus estava de costas para ele. Mais uma vez, a distinção das pessoas dentro da divindade. Temos Jesus agora vários textos demonstrando que ele era distinto do Pai enquanto humano aqui na terra, enquanto Deus homem na terra, no seu ministério, na sua morte. Agora vamos ver depois de ressurreto. Tem textos. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Primeiramente, à direita de Deus, falando de um lugar de honra ao lado da divindade, ao lado do Pai. E intercede por nós. São duas palavras que já demonstram aí a distinção de pessoas. Além dele estar à direita do Pai, ele intercede. Ele intercede, ele faz mediação entre nós e Deus, ele intercede por nós. Como que ele poderia interceder a ele mesmo? Vê como o unicismo ele não tem lógica, não tem base bíblica. Porque se não tem distinção de pessoas, o texto ficaria assim: quem condenará? É Cristo quem está à direita dele mesmo e intercede por nós. Intercede a ele mesmo por nós. Não tem lógica, não tem sentido. Você só pode defender alguém, a outra pessoa. O advogado ele é só útil quando intercede pelo culpado perante o juiz. Então, juiz e advogado, ambos são Deus. Porque a divindade ela é única. Lembra? Yeshid, né? O único Deus. Mas o quê? São pessoas distintas. Assim como homem e mulher que se tornam uma só carne, continuam sendo duas pessoas. Embora tornam-se uma só carne, legalmente perante o Senhor, eles são um. Por isso, o homem que está ligado à mulher, se eles estiverem brigados um com o outro, nem a oração sobe ao céu. Porque legalmente perante Deus são um só. Assim também, o Senhor Jesus e o Pai.
um só em divindade. No entanto, continuam sendo pessoas distintas. Por isso, Jesus intercede por nós ao Pai. 1 João 2,1, né? Filhinhos meus, vos escrevo para que não pequeis. Se pecarem, lembrem-se, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado junto ao Pai. Não precisa nem de explicação, né, pessoal? Atos 7,55. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita. Muito bem. Não carece de muita explicação, porque a explicação de Romanos 8,34 aplica-se a 1 João capítulo 1 e também aqui em Atos capítulo 7, verso 55. Né? Tem outros textos, tem outras centenas de textos. Agora você consegue entender esses versos aqui, por exemplo. João 10,30. Eu e o Pai somos um. Como assim, gente? Aí alguém vai ler isso aqui, não sabe interpretar bem, vai dizer, tá vendo? Jesus e o Pai é uma só pessoa. Não existe duas pessoas na divindade, por isso que trindade é heresia. Aí não sabendo interpretar. Mas o que está aqui, ó? Eu e o Pai. Primeira coisa, são duas pessoas. Eu e o Pai. Somos um. Essa unidade aqui, claramente, com base no contexto, é uma unidade composta. Deus, ele é amor. E o amor se manifesta amando outra pessoa. Se fosse uma só pessoa na divindade, Deus não podia ser chamado de amor. O amor se dá quando tem outro para ser amado. Então este é o amor de Deus, por isso que Deus é chamado de amor. O Pai ama o Filho e ama o Espírito ama o Pai e o Filho ama o Espírito e o Pai. Ele é amor desde sempre. E ambos amam-se mutuamente. Se você chegou até aqui nesse vídeo e tem um desejo de estudar teologia, estude teologia conosco, 7 Rema. Procure, mande contatos aqui no comentário que eu vou encaminhá-lo para a secretária da nossa igreja, onde nosso seminário está presente. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Você vai me ajudar muito e eu espero ter acrescentado algo à sua vida. Deus os abençoe e que a graça e a paz estejam sobre vocês.